a New Year's Day, a world in white gets underway. I want to be with you night and day. Nothing changes a New Year's Day. On New Year's Day, on New Year's Day, I will be with you again. I will be with you again. Under a blood red sky, a crowd has gathered in black and white, arms entwined, the chosen few. The newspaper says Boa noite aos participantes. Este é o canal Escuta Pulsional TV. Eu sou Maria Cristina Rios Magalhães, psicanalista e diretora da Editora Escuta e da Livraria Pulsional. Eu coordenarei os trabalhos hoje à noite. Faremos a apresentação e um debate do livro A Sustentação de uma Clínica Psicanalítica em Linha, de Lia Pichliuk, publicado pela Editora Escuta. Também temos a honra da presença de Ricardo Rodolfo. Antes das apresentações, gostaria de lembrar aos participantes para se inscreverem no canal e apertarem o sininho do lado direito da tela, para que o YouTube possa notificá-los quando realizarmos novas lives ou vídeos. Lia Pichliuk é psicanalista, trabalhando com psicanálise com crianças, assim como do Espaço Potencial Winnicott do Instituto Sede Sapiente, no qual ela é docente no curso de formação de analista, Winnicott Leituras também é coordenadora de grupos de estudo sobre Freud, Winnicott e Bolas. Ricardo Rodolfo, professor nacional de música entre 1986 e 2007, foi professor titular de clínica da criança e do adolescente. Desde 1989, psicologia da criança em inúmeras universidades Não está funcionando, gente. E estrangeiras. Como uma instituição existente, considerando que tal afiliação poderia obstruir o desenvolvimento de um trabalho independente.
Rodolfo é autor de 12 livros, entre eles Padres e Hijos, Andamios, Curvaturas, Domínios sem Sueño, ensaio dedicado ao amor em tempos de computador. Agraciado com os prêmios Gran Maestro, Prêmio Conex em Psicanálise e com a distinção da excelência acadêmica pelo reitor da Universidade de Buenos Aires. Bom, primeiramente, passo a palavra à Lia, que vai contar como foi essa feitura do livro e o que é que ela lá escreveu. Vamos lá, Lia. Boa noite, Cristina, Ricardo, e todos que vieram a esse encontro de hoje, que é tão especial para mim. Especial pelo lançamento do livro e também pela presença do querido Ricardo Rodolfo. Ricardo é um dos pensadores em psicanálise que eu mais admiro no cenário contemporâneo, e ele me honrou, me emocionou com um prefácio muito generoso para o livro. Eu agradeço a editora Escuta, na figura da Araíde, que tratou comigo de cada detalhe dessa publicação, e, claro, a Cristina, que no final de 2020 me convidou para escrever esse livro. Era um desafio, porque os debates sobre essa modalidade clínica estavam fervilhando com uma grande diversidade de opiniões, de posições, e a ideia era que o livro não fosse uma resposta pontual à situação pontual do confinamento, né? Que ele pudesse ser uma contribuição para o debate, para o amadurecimento dessa modalidade, que já vinha se afirmando de um jeito discreto e que, de repente, saiu do armário, não é? Eu trabalhei em linha por quase 20 anos antes da pandemia. E, na minha opinião, esse trabalho demanda uma formação particular. Não uma formação institucionalizada, com certeza, mas que é preciso buscar recursos para sustentar essa clínica. E a gente precisa cultivar uma disposição, um modo de estar no trabalho em linha, para poder sustentar o analítico nesse novo setting, o analítico em nós mesmos e na relação. Isso não acontece de um jeito imediato e automático, quando a gente se conecta por um computador ou um telefone, do mesmo jeito que uma sala típica de analista não faz um espaço ser psicanalítico, não é? Em algumas situações pode acontecer de modo imediato, em outras pode acontecer só ao longo de um tempo, numa construção. E nada disso pode ser considerado na pandemia, não é? Foi no susto que todos começaram a trabalhar com a mediação tecnológica. Tantos que já vinham experimentando e pensando isso com seus analisantes, quantos que nunca quiseram ou nem imaginaram algum dia fazer isso, né? Alguns amavam o universo digital, muitos detestavam. Tinha os que usavam muito divã, os que trabalhavam frente a frente, os que trabalhavam com adolescentes, com crianças, com idosos, com casais, com famílias. Todos, de repente, tiveram que fazer a escolha entre suspender os trabalhos ou mergulhar na aventura dos atendimentos em linha, independente de terem ou não se preparado para isso. Aliás, eu escolhi chamar essa clínica de em linha numa tradução do inglês, seguindo o exemplo do espanhol, para evitar mais palavras de outras línguas, mas também por essa expressão fazer referência à conexão que a gente faz por fios, por linhas, por cabos, ou mesmo por ondas. A expressão em linha invoca a experiência da gente se alinhar quando não estamos na presença física uns dos outros, e com isso foi possível a gente se livrar da terrível expressão análise à distância, porque não se trata de uma análise à distância. E o que falta para a gente até hoje é um modo de nomear a análise que não é em linha. A gente diz que é uma análise presencial, e isso me incomoda muito, porque a análise em linha também tem a sua forma de presencialidade.
né? A gente já não lida só com presenças e com ausências, nós estamos entendendo que existem várias formas diferentes de presença, e isso transforma drasticamente as nossas experiências de união, separação, proximidade, distância, ou solidão, companhia, não é? Eu busquei muito uma alternativa para a expressão análise presencial, até hoje eu não encontrei, ia ser um ganho muito grande se a conversa que hoje, ou se os desdobramentos do livro fizessem a gente, talvez, conseguir um bom nome, não é? Mas voltando para o livro, uma das primeiras coisas a que ele visa é desmistificar certas coisas, né? Começando pelas questões com o mundo digital. Há muitos anos a gente debate efeitos maléficos da invasão das tecnologias digitais nas nossas vidas, né? Efeitos alienantes e anestesiantes, efeitos de controle e de domínio, alterações sérias em muitas capacidades humanas, intrasubjetivas e intersubjetivas. E daí, muito da rejeição que se tem para com o universo digital acaba sendo transposta, meio que diretamente, para a clínica em linha. Daí que uma das minhas intenções no livro é marcar que a gente está falando de mediação digital. A gente não está falando do relacionamento homem-máquina, não é? A gente está falando de análise levada a cabo por duas pessoas, analista e analisante, usando a intermediação de um aparato digital. É claro que essa intermediação tem características próprias, ela não é neutra, ela produz efeitos, ela transforma o campo, etc. A gente tem que se dedicar a isso. Mas não se pode igualar a relação que aí se estabelece com as relações das pessoas com os computadores, smartphones, a internet, o TikTok, aplicativo de encontro amoroso, etc. O desafio da gente, como em cada novo setting, é o de constituir e sustentar um campo analítico, né? E nesse livro eu descrevo os caminhos que eu percorri para fazer isso. O primeiro capítulo, eu não lembro os nomes dos capítulos de cor, me perdoem. O primeiro capítulo chama Mundo Digital, Humanidade e Psicanálise. Nesse capítulo eu conto justamente como é que eu fui processando essas questões, não é? No final dos anos 90, apareceram dois disparadores importantes dessa reflexão, o famoso filme Denise está chamando e um artigo do Joel Birman a respeito do filme. Né? O ponto era se e quanto que as pessoas estavam se desumanizando ou deixando de se relacionar com a chegada maciça de algumas tecnologias de comunicação. E essa hipótese causal não me parecia verdadeira, e duas histórias clínicas que eu vivi naquela época e que eu conto nesse capítulo me fizeram suspeitar que as mutações subjetivas que a gente estava identificando não podiam ser atribuídas diretamente ao uso das maquinetas, não é? Uma das analisantes viveu, em paralelo à análise dela, uma experiência relacional muito intensa, muito rica, intermediada por computadores. E aquela relação intermediada foi incrivelmente humanizadora, reconstitutiva, construtiva. E, em contraste com isso, uma outra analisante, totalmente longe desses aparelhos, funcionava ela mesma de modos binários, maquínicos, muito desconectada de si mesma e dos outros. E essas duas histórias me mobilizaram naquela época para um aprofundamento na obra do Winnicott, com o brincar como paradigma da saúde e da análise, né? E foi nesse contexto que eu descobri alguns escritos do Ricardo Rodolfo, num movimento desconstrutivo importante de várias categorias metafísicas que atravessam a psicanálise, não é? Então eu falo o que eu consigo disso nesse primeiro capítulo, junto com as minhas primeiras experiências com análises em linha, em que eu comecei a constatar o quanto que a linha ou o fio, né, sustentavam a conexão, o vínculo e o trabalho, né? Acho que foi a mesma surpresa
que a grande maioria dos analistas teve agora, quando todos passamos para a clínica em linha, né? O segundo capítulo tem uma forma de pergunta: sustentar uma clínica psicanalítica em linha? Era a pergunta que eu me fazia ao longo do tempo sobre a possibilidade ou não de sustentação, né? E nesse capítulo eu conto os caminhos que me fizeram pensar que sim. Meu ponto de partida está na noção de campo psicanalítico, em que a prática se articula em torno dos modelos do sonhar conjunto, do brincar conjunto, no espaço transicional, no espaço potencial, né? Ali, associação livre e atenção flutuante circulam entre os dois membros do par analítico. E a questão específica era como que isso se dá com a mediação tecnológica, né? O que se passa, por exemplo, com as experiências corporais? O que se passa com os modos mais primários de relação e de expressão? Como pensar as vias de comunicação inconsciente? Né? Tudo isso continuava presente na clínica em linha, e eu fui buscando modos de pensar como é que essas coisas se davam. E para isso, duas noções me foram muito preciosas: a de figurabilidade e a de percepção amodal, né? E nesse capítulo eu trabalho com elas em 3 recortes clínicos que eu vivi na modalidade em linha. A figurabilidade me interessou muito como movimento regressivo no psiquismo do analista, uma tendência a fazer os elementos de uma situação convergirem para uma imagem, como acontece no trabalho dos sonhos, né? Então, um trabalho da figurabilidade, um trabalho de ligação dos elementos do campo numa figura que se presentifica no analista. O analista é um co-sonhador, né? E nessa experiência ele tem a oportunidade de apreender e de processar o que está se passando. Muitas vezes de olhos fechados, e isso acontece no consultório ou numa ligação telefônica. E analisando as experiências que eu ia tendo na clínica em linha, tentando pensar em como que isso era possível, o que mais me fazia sentido era a noção de percepção amodal do Daniel Stern. Com a ajuda do Christopher Bolas, eu vinha intuindo a enormidade de elementos que a gente apreende inconscientemente em cada instante, em cada sessão. E daí essa noção de uma espécie de captação amodal ou supramodal dos elementos do campo, né? Isso me permitia pensar o que acontecia também com a intermediação de uma tecnologia. Os elementos que vinham por alguns canais, se podem ser captados de um modo supramodal, ficariam disponíveis para serem apreendidos por outros dos nossos modos de apreensão e, em conjunto, comporiam uma figuração e se tornariam instrumento para análise, né? Uma figura sonora, uma figura sinestésica, rítmica, olfativa, visual, inclusive uma composição dela. Na pandemia, a gente ouvia muitas lamentações pela perda de uma suposta transparência comunicacional. Ainda se fala muito sobre uma falta de transparência no encontro em linha, porque a gente não se vê, ou a gente só vê o nosso rosto pela tela, a gente não sente o cheiro, etc. E o ponto aqui é que a análise não se dá no campo da transparência, nenhuma forma de expressão seria em si mesma mais verdadeira, mais fiel. A gente trabalha com o impreciso, com o desfocado, pelas vias da ressonância, da afetação. A gente trabalha em jogos de esconder e de mostrar. Atenção flutuante é uma estratégia para escapar das capturas, né? Captura visual, auditiva, narrativa, qualquer captura. Então, esse era o meu conjunto conceitual de base, que incluía a apreensão supramodal e, claro, a atenção flutuante, né? Quer dizer, a receptividade ao que nos acontece, ao que nos aparece, incluindo a receptividade às figurações que nos acontecem no entrejogo analítico. Esse conjunto conceitual me permitiu pensar numa clínica em linha
que eu podia considerar psicanalítica, no mesmo sentido em que eu penso a clínica nos outros settings. E justamente o terceiro capítulo trata do enquadre na clínica em linha, né? Quer dizer, da combinação de setting e método, né? A gente constrói e a gente preserva o setting para possibilitar e para proteger o método, né? Então ele precisa, o setting, se apoiar muito fortemente nas necessidades, nas capacidades e nas idiosincrasias do analisante e do analista. E aí a gente já tem uma questão das mais importantes, que é a desconsideração comum que as pessoas têm pela complexidade quando se pensa em setting. Quando se fala num setting diferente do habitual, o mais comum é que se atribua tudo que aparece a essa invenção e que se desconsidere os outros elementos. Não é? Por exemplo, quando se lamenta que a análise vem se esvaziando, eu me pergunto quanto que isso se deve ao fato de ela ser em linha e quanto ela se deve, por exemplo, à diminuição maciça da frequência semanal das análises, né? A gente não pode desconsiderar o conjunto dos fatores e a complexidade da inter-relação deles. Agora, obviamente, o setting em linha tem particularidades importantes, né? Por exemplo, a própria construção e manutenção do setting exige muito mais participação e inventividade por parte do analisante e também exige que o analista seja mais maleável. E o problema aqui é como atender essas exigências sem cair numa frouxidão de setting. E a gente tem também a questão contrária, né? Como cuidar do rigor necessário sem cair numa rigidez que engesse o processo, né? E essa é a discussão desse capítulo. O Ricardo, na obra dele, sublinha quanto que foi importante a atitude do Lacan de liberar a clínica das amarras burocráticas do enquadre, né? Antes de mais nada, do ponto de vista temporal, mas também espacial. O Ricardo propõe flexibilidade, maleabilidade, leveza, abertura, e ele vai discutindo quanto que isso corresponde à subjetividade contemporânea, principalmente das crianças e adolescentes. E eu, nesse livro, em contraste com a posição do Ricardo, que ele está falando da análise tradicional, eu proponho análises com enquadres muito estáveis no trabalho em linha. Eu acabo descrevendo com bastante detalhe nesse terceiro capítulo, né? Esses 20 anos de atendimento nessa modalidade me fizeram defender com muita intensidade a estabilidade do setting. E mais ainda agora, com uma certa hibridação de trabalhos presenciais e em linha, que eu sempre imaginei que não seria um bom modo de trabalhar e que parece que está se tornando o mais comum, né? O fato é que eu fui concluindo que a falta das paredes e dos móveis e de todo o resto espacial e a falta de vários rituais que giravam em torno das sessões presenciais tendia a dificultar a tomada de posição de trabalho por parte dos dois elementos da dupla. A gente tem um ótimo exemplo disso na questão de quem chama quem, né? Quando o analisante entra na sala de espera de um consultório, uma sala de espera física, né? Ele está se posicionando ativamente para comparecer ao encontro. E o analista, quando abre a porta, está se posicionando também do mesmo jeito. No aplicativo Zoom, esse processo se concretiza por uma sala de espera virtual. E a gente pode inventar meios disso ser assim em qualquer outro dispositivo que a gente crie. É muito diferente de amigos que se telefonam, que chamam o outro no seu espaço particular, lembram o outro que está na hora e coisas assim, né? São rituais que criam um espaço próprio para a sessão, que acontece na medida em que cada um se disponibiliza para aquilo e comparece, não é? Eu entendo que se trata de construir um campo estável e confiável, um campo bastante diferenciado dos outros campos do cotidiano, discriminado do comum, onde se possa
considerar os princípios da associatividade que vão sustentar a nossa clínica, né? E o quarto e último capítulo, finalmente, se chama A Contemporaneidade, Abertura e Ética. Ele é uma aproximação a algumas das questões ético-clínicas que me atravessaram e que têm atravessado os debates em torno do nosso assunto, não é? Por exemplo, fala-se de motivações pragmáticas para justificar uma ou outra modalidade. Argumentos pragmáticos são armadilhas porque não é óbvio o que é melhor e o que é pior. A gente escuta que o trabalho em linha seria indicado hoje em dia porque evita o trânsito e os tempos do deslocamento, ou que o trabalho presencial seria ótimo para quem não tem privacidade em casa, no escritório, ou que os indivíduos inibidos falariam com muito mais facilidade pelo telefone do que na presença física dos analistas. Esses são argumentos de quem pensa que é bom que as coisas sejam mais fáceis. E tem também quem defenda que é bom que as coisas sejam mais difíceis, né? Por exemplo, que os analisantes precisam gastar tempo e energia para irem até os consultórios, que isso implica em investirem nas suas análises, ou que eles devem perder as sessões deles quando eles viajam, para não terem a sensação mágica de que não vão pagar preço pelas escolhas. Esses critérios me parecem mais ideológicos e educativos do que psicanalíticos, né? Do mesmo jeito, atacar ou defender essa corrida tecnológica de um jeito abstrato e genérico é uma simplificação que não combina em nada com a amplitude e a riqueza da nossa produção clínica e teórica. Como cidadãos, nós todos temos opiniões, pavores, convicções e paixões, mas não é função da psicanálise legitimar as nossas visões de mundo, né? O que está se apresentando para a gente e nos convoca nesse assunto é que o sujeito contemporâneo vem demandando à psicanálise invenções e transformações muito grandes. Antes da pandemia, e mais ainda agora, esse sujeito pede cada vez mais atendimentos em linha, pontuais ou não. A gente tem que responder a isso, e as nossas respostas vão ser parte muito essencial do que vai se dar com a psicanálise daqui para frente. O Ricardo, nos seus escritos, não se cansa de dizer quanto que a clínica com crianças fez a psicanálise começar de novo, quanto que nos convocou para repensar a psicanálise como um todo. Só como exemplo, ela modificou muito profundamente a posição dos analistas na cena clínica. A gente foi convocado para novas disposições, como a participação mais ativa e com isso uma maior maleabilidade. Também a necessidade de trabalhar com os adultos que cercam a criança, na família ou nas instituições, colocou em questão os ideais de trabalho clínico individualizado e individualizante, né? E isso não para de se disseminar pela clínica analítica de modo geral. Eu tenho pensado que a clínica em linha tende a ter também um efeito transformacional e de abertura nas nossas estruturas de pensamento e de ação. O desafio é a gente estar à altura dos problemas, né, da nossa época e, ao mesmo tempo, sustentar o rigor metodológico e o pensamento crítico. Resistir à banalização do trabalho em linha, como alguns colegas chamam, eu falei isso numa live, de a descafeinização da psicanálise. A gente precisa resistir a isso. É acolher, né, as novas problemáticas, sem consentir com a dissolução do psicanalítico no universo do bom senso, do senso comum, do imediatismo, do pragmatismo, da velocidade, etc. Bom, para terminar, enfim, eu retomo o que eu disse no começo, que a minha maior intenção com esse livro é promover a ideia de que se e quando for para realizar um trabalho analítico em linha, o analista precisa trabalhar num cultivo de si mesmo, nesse novo contexto. E não se trata de uma transposição simples e direta
que essa é uma clínica singular e que demanda a construção das referências, das teorizações, a pesquisa, o desenvolvimento das práticas, demanda reflexões cuidadosas e críticas sobre as possibilidades, os limites que vão se apresentando, e essa é uma tarefa de todos nós. Eu gostaria de poder ler muitas publicações sobre o que os outros fizeram e estão fazendo, que pensaram, né? O que estão propondo. A gente precisa disso para o debate, para o amadurecimento dessa clínica, que não me parece que vai deixar de existir, né? Bom, eu agradeço muito o interesse de vocês vindo aqui numa sexta-noite, e agora é com muito gosto que eu passo a palavra ao querido Ricardo Rodolfo, esse pensador que sempre traz tanto ar puro para a psicanálise. A Cris apresentou o Ricardo, mas a internet dela estava falhando muito. Então, muito resumidamente, o currículo dele é muito... Se ha reactivado el audio. Silenciar. Actualmente se ha reactivado el audio. Alt más botón. Para activarlo, pulse la barra espaciadora. Bueno, a ver. Eu só ia muito resumidamente, para quem não escutou, que o Ricardo é psicanalista, trabalha muito com crianças e adolescentes, ele é doutor em psicologia, ele é professor de música, e ele é professor há muitos anos, professor titular na Faculdade de Psicologia da Universidade de Buenos Aires, e é professor convidado em muitas universidades, dentro e fora da Argentina, tem muitos livros preciosos publicados. Já me apresentaram. É que a internet falhou muito, então eu estou só resumindo para quem não escutou bem, a internet daqui estava muito ruim, né? Está bien, yo lo escuché igual, sí. Mas vamos ouvi-lo então. Bem-vindo, Ricardo. Bueno, muy buenas noches a todos. Un placer especial compartir esta presentación. Hace no sé ya cuántos años, pero bastantes, me llegó un trabajo que me envió Lia Pitliuk, en ese momento no la conocía, un trabajo que me sorprendió porque en ese trabajo, en una época que todavía no había muchas cosas que ahora hay, como celulares y cosas así, en ese trabajo ella hablaba de casos donde el análisis, digamos, a distancia, o como dice ella, en línea, aunque fuera la línea de un teléfono, funcionaba con algunos pacientes, volviendo posible que se analizaran pacientes que no se podían analizar en los modos tradicionales del psicoanálisis, yendo al consultorio, con el diván y todo eso. Pacientes, por ejemplo, con muchas dificultades esquizoides de contacto y cosas por el estilo. Ese trabajo era totalmente, ese tipo de trabajo era una cosa muy nueva. Cuando lo leí no se hablaba de eso en absoluto. Ahora es interesante, es lindo que después de tantos años nos encontremos ahora leyendo y presentando un trabajo, un texto de Lía, donde aquello que esbozó en aquel antiguo trabajo de ella está ya tan desarrollado, tan conceptualizado, bueno, ha crecido tanto, ¿no? Porque, bueno, como ella decía, el susto que provocó la pandemia hizo que se echara mano a la computadora, echar la mano a la computadora incluso muchas personas que jamás habían pensado en hacerlo o que no les gustaba para nada hacerlo, pero bueno, a la fuerza ahorcan, había que hacerlo para sobrevivir, digamos así, ¿no? Bueno, pero eso nos llevó a conceptualizar, a un cuidado o a un trabajo para conceptualizar
de qué se trataba. Este libro es una de las primeras cosas que leo, la primera donde se trata de conceptualizar de qué se trata en estos nuevos modos de análisis, ¿no? Hace años yo, Lía lo recordaba de alguna manera hace un rato, yo hablé del psicoanálisis de niños como un nuevo punto de partida para el psicoanálisis, como barajar y dar de nuevo, como empezar de nuevo, porque el psicoanálisis de niños le hacía muchas preguntas al psicoanálisis de adultos que el psicoanálisis de adultos no podía contestar dentro de sus esquemas tradicionales. El psicoanálisis de niños tomado seriamente, ¿no? Era en ese sentido un nuevo comienzo, ¿no? Y en ese punto yo me echaba mano, le pedía prestado a una idea de Derrida, muy importante en Derrida, la de que no hay un punto de partida absoluto, no hay un comienzo absoluto, y yo lo decía de esta manera, como que todo comienza varias veces. En la vida misma todo comienza varias veces. Nuestra propia vida comienza varias veces, y no solo por etapas evolutivas como la adolescencia o la que fuera, sino por distintas experiencias que de pronto nos iluminan o nos bloquean, nos ayudan o nos ponen en el riesgo, lo que fuere, ¿no? Bueno, este libro de Lía es una demostración de la verdad que puede haber en esa tesis, ¿no? Que todo comienza varias veces. El psicoanálisis puede comenzar de nuevo, ¿no? Lo que no significa tirar por la borda el psicoanálisis a su forma tradicional, digamos, ni idealizar una cosa, ni idealizar la otra, ni desvalorizar alguna de estas prácticas, ¿no? Se trata de pensar especificidades, ¿no? Con todas sus diferencias y convergencias. Este, eh, Ese es el punto en juego. Yo no voy a ser tan metódico como Lía, que hizo un recorrido muy prolijo de su libro a grandes rasgos. Más bien me interesa centrarme en un par de cosas que dentro del texto me parecen muy decisivas, ¿no? Una es eh, el poner lo en línea, ponerlo en línea con el jugar, poner todo lo que es la relación con la mediada por la computadora, ponerlo en una actitud de juego, ponerlo a la sombra de una actitud de juego, como una nueva modalidad de juego. En ese punto, Lía aprovecha muy a fondo esa idea de Winnicott de la superposición de zonas de juego, ¿no? Porque en esa mediación entre analista y paciente, a través de las nuevas técnicas, hay nuevas posibilidades de esas superposiciones entre las actitudes e intervenciones del analista y el material del paciente, ¿no? Y eso que Winnicott llama la joya, no Winnicott, perdón, Green, lo que André Green llama la joya del psicoanálisis, la gran joya del psicoanálisis, la dupla asociación libre de atención flotante, se vuelve a revalorizar de un modo sumamente interesante, ¿no? Ahora bien, por otro lado, me interesa mucho, dado se mencionó por ahí que mi primera actividad profesional fue la música, mi primera profesión, digamos así, mi primer título académico incluso, y todo lo que me marcó fue la música. Por eso me podía menos que interesarme mucho el modelo que desarrolla Christopher Boulas,
cuando habla de la partitura, de cómo el modelo de la partitura sinfónica, con toda su polifonía y su contrapunto desplegado, es mucho más adecuado en sus dimensiones horizontales y verticales para pensar las escrituras de lo que llamamos a grandes rasgos nosotros el inconsciente y el trabajo con lo inconsciente. Es mucho más adecuado que la mayor linealidad, digamos, de la lectoescritura en sus formas más tradicionales, ¿no? Así que ahí hay una gran riqueza potencial para pensar cómo esto aclara distintos aspectos de esa mediación a través de la computadora. El psicoanálisis como una relación polifónica, digamos, lo que implica capas, estratos, espesores, diálogos que pasan desapercibidos, contrapuntos secretos, todo ese tipo de cosas. Luego, me importó mucho, me parece un gran avance en este libro, la manera de recuperar y de poner a trabajar ese concepto extraordinario de percepción amodal de Daniel Stern, ¿no? Y allí yo pondría más el acento, más que Lía el acento por mi propia formación, en las dimensiones musicales, a las que además Lía, sin decirlo, echa mano, ¿no? Cuando ella habla de, por ejemplo, cómo en los hablares de paciente y analista hay que estar, digamos, muy minucioso y pendiente de las pausas, los intervalos, los pequeños espaciamientos, los silencios, las carrasperas, los fallos de la voz, las subas de intensidad en cierto momento de la voz, tanto de uno como de otro, porque todas y cada uno de esos procedimientos, incluidos los intervalos que se dan, corresponden a conceptos musicales, corresponden a todo lo que en música se denomina fraseo, ¿no? Los analistas que siguieron fascinados con la lingüística tal como la desarrolló Lacan, se quedaron, digamos, en el tiempo, no pudieron pasar a desarrollar conceptos más avanzados para que la cuestión del lenguaje, que es la cuestión del fraseo, y de que el analista está en cualquier mediación que se trate, más a pendiente del cómo habla el paciente, cómo habla o no habla, cómo se mueve, cómo se sienta o no se sienta, bueno, todo eso, cómo entra a sesión, cómo se planta, cómo se despide. El analista está más interesado en todas esas cosas, en el cómo lo hace el paciente que en el qué, ¿no? Mucho más interesado en el cómo. Y ese cómo nos lleva casi todo el tiempo a dimensiones propiamente musicales de la experiencia, digamos, que por desgracia en la formación de los analistas nunca se incluyó sistemáticamente en una formación en música, de modo que hay analistas que lo han reemplazado eso por su cuenta, o que por su cuenta intuitivamente, más que por conocimientos formales, ¿no? O, como en el caso de Stern y de Boulez y de mí mismo y otra gente, con una formación paralela en música a la cual uno pudiera pedirle prestadas muchas ideas, ¿no? Pero bueno, todas esas dimensiones están minuciosamente trabajadas, ¿no? Y hay que ver, yo diría, agregaría, cómo compensan esos desarrollos, ¿no? Lo que la mediación
en línea no puede proporcionar, que es lo táctil, la experiencia de agarrar, ¿no? La- la- eh, algo que en su momento descubre el niño pequeño, cuando descubre que lo que hay en la pantalla no se puede agarrar, o que lo que ha dibujado en el papel no lo puede agarrar y llevarlo de un lado a otro, la pequeña cosa que ha dibujado, ¿no? Una pacientita en la última sesión antes de las vacaciones hizo muchos corazones y luego me iba dando esos corazones, tomándolos en sus dedos y transportándolos imaginariamente a mi pecho, como dejándome todos esos besos para las vacaciones, ¿no? Era un gesto que suplía la preclusión del tacto y del agarrar en la situación analítica en línea. Hay que ver, pero el tema es que esto no es una especie de déficit pasivo. Esto, dado como es la flexibilidad incluso de nuestro sistema nervioso, suscita modos de reponer, reparar, compensar, suplementar eso que ahí no se puede dar, que es tocar, así como no se puede dar oler o gustar, ¿no? Salvo algunas raras excepciones donde en un sueño puede aparecer algún fenómeno de tipo olfativo, gustativo, pero que ese es un proceso raro. Entonces allí tenemos cómo ciertas dimensiones de lo visual y de lo verbal se van a agigantar, van a tener que hacerse cargo de, a su manera, recuperar algo de esas experiencias que son imposibles en ese escenario, digamos, ¿no? Bueno, esta es toda una cuestión muy compleja a desarrollar. Bueno, por otra parte, eh, tenemos también la atención, como Lía también recupera de una manera muy creativa el concepto de los Botella de figurabilidad, ¿no? Y también usa la figurabilidad de una manera nueva como parte de la atención, como algo que captado por la atención flotante del analista, como imágenes que le aparecen al analista, que son imágenes perdidas, que recuperan experiencias perdidas del paciente, experiencias reprimidas, que estarían reprimidas para siempre si el analista no pudiera recuperarlas a través de esas imágenes, que pueden parecer ocurrencias intempestivas, y le fueran devueltas al paciente por un trabajo interpretativo, cosas en las que el paciente no puede hallar imágenes y poner en imagen. El analista lo puede hacer vía contratransferencia, ¿no? Ahora, a su vez, y es toda una red conceptual muy nueva, porque esto también nos devuelve a algo que está todo el tiempo latente y activo implícitamente en el texto de Lía, que es la dimensión 2 en 1, el hecho de que analista y paciente ejemplifican esto de somos con otro, no somos solos en procesos psíquicos aislados, somos con otro. Ahí analista y paciente justamente pueden producir esos fenómenos donde el analista empolla, cultiva una imagen que más tarde le puede devolver al paciente, justamente porque no está solo en el consultorio, está con ese paciente, y lo que ese paciente le provoca desborda lo que él puede conocer verbalmente o racionalmente, ¿m? Porque le entra por todos lados, incluso por esto de la percepción amodal, ¿no? Donde se compensan modos
ciertos modos sensitivos con otros, o ciertos modos sensitivos son transportables a otros modos, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, le da al libro un espesor conceptual que requiere, yo diría, es un libro breve, pero que requiere una lectura muy atenta y minuciosa, y un trabajo textual muy intenso, digamos, ¿no? Pero hay allí, digamos, está en juego esa nueva epistemología que el psicoanálisis encontró gracias a la ayuda que pudo tomar de la filosofía contemporánea, gracias a autores como Derrida, Deleuze, Lyotard, Levinas, Blanchot, y también, por supuesto, Heidegger, ¿no? Bueno, eh, no me quiero extender más, dados los tiempos de una presentación. Este es un libro que además viene muy bien porque por su temática, aunque supone una formación, supone para que se beneficia si el psicoanalista que lo lee tiene ya una formación amplia y minuciosa, sin efectos, no una formación dogmática y unilineal. Pero al mismo tiempo, como es un libro tan dedicado a lo en línea, es un libro muy para jóvenes también, muy para esos analistas jóvenes que tienen otras posibilidades, que tienen otra intimidad en principio con en cuanto a la mediación en línea, ¿no? Y que no se limitan a una relación técnica, que sería el peligro de todo esto, que lo del el trabajo en línea se limitara a meras recauchutajes o retoques técnicos sin ninguna modificación de fondo, ¿no? El trabajo en línea es una nueva experiencia de lo que es estar con otro. No está ausente el otro, como decía Lía, y por otra parte, también el trabajo en línea retroactivamente sirve para hacer una crítica de lo que llamamos presencial, porque cuando vemos lo que la gente llama presencial, nos hacemos conscientes de ciertos retrasos filosóficos del analista, que sigue pensando que la presencia es la presencia como tal, que es una cosa simple la presencia, cuando en verdad el dispositivo mismo del análisis, donde por ejemplo el analista tiene que jugar a que no es, tiene que saber jugar a que no está allí donde está, el dispositivo físico del análisis pone en crisis justamente la idea metafísica clásica de la presencia y de la presencia plena, porque de pronto en el juego del análisis el quién es vertiginoso, nadie es quien es, ¿no? El principio de identidad está dislocado, digamos, ¿no? Incluso dislocado por lo que Freud identificó en el sueño como procesos de condensación y de desplazamiento, personas mixtas, todo eso. Bueno, en fin, celebro profundamente la aparición de este libro, el afecto, agradezco todo el afecto que Lía me ha brindado, como cada vez que nos encontramos en San Pablo, o por correspondencia, y bueno, le deseo la mejor suerte y muchas gracias por la invitación. ¿Y ahora qué pasó? ¿Está silenciado? ¿Se puede hacer una pregunta, Mari? Acho que a Cristina vai assumir agora, não? Sim. Passar para mim, Daniel. Daniel?
Daniel, sim. Bom, retomamos. Eu gostaria de mostrar o livro, para que possa ser visto. E eu pediria aos participantes que já enviassem perguntas. Eu estarei aqui olhando no chat e passo para o Ricardo ou para a Lia. E tem aqui no chat vários cumprimentos do Décio Gurfinkel, Paulo César Corsi, Janete Frotzengarten, Lia Bejarraga, Eva Chomsky, Mira Vaintal, Neide Alonso, Sônia Maria Rio Neves, Paulina Gertmann, Cássia Virgínia Rezende, Michael Horban, Zélia Vilar, Solange Maria Oliveira, Vera Araújo, Pera Leopoldi, Daniel Rodrigues Lírio, Rubens Volich, Daniela Danese, Ricardo Quina Siqueira e Vivian Montag. Eu espero agora, se houver alguma pergunta que os participantes queiram fazer, ou a Lia ou ao Ricardo. Desmutar, sí. Actualmente se ha reactivado el audio Alt más. Bom, pelo jeito não há nenhuma pergunta, e então encerramos o evento de hoje. Eu agradeço muito aos participantes e agradeço especialmente o trabalho da Lia e do Ricardo. Um grande prazer para a editora Escuta a publicação desse livro. Boa noite e até a próxima live ou vídeo.